E fala, rapaziada, trazendo aqui para o canal mais um videozão aqui, galera. E é o seguinte, hoje trago aqui para vocês um novo vídeo aí no Matheus que lançou aí, trazendo um resumão aqui de um dos animes aí que tá estreando aí nessa temporada, né, cara? E, mano, esse anime aqui é bom, tá ligado? Além mais que tá saindo aí dublagem simultânea, cara. É, mano, é meio raro isso acontecer dos animes, né, rapaziada? Mas hoje vamos estar assistindo aqui ao Matheus, beleza? Com esse anime é nice demais. Sim, mano, literalmente ele é nice. Então vamos estar assistindo assim aqui. E é o seguinte, rapaziada, o vídeo tá aqui nos 1 minuto e 45 segundos. É porque eu tava gravando, tá ligado? Eu tava gravando aqui o começo, pai e tal. Mas aí eu tava olhando aqui e não tava saindo o áudio no vídeo, tá ligado? Só tava saindo um microfone. Então, ainda bem que eu chequei essa parada aqui antes de começar. Eu já comecei, né, cara? Mas vocês entenderam, né, mano? Mas, pô, mano, foi só um minutinho aqui, tá ligado? Então, vamos estar assistindo aqui, beleza? E antes de começar aqui, se inscreve no canal aí, ok, rapaziada? Estamos aí quase batendo 1k e 6 inscritos, beleza? Então, quem puder aí dar essa força aí, é nóis, fechou? Então vamos lá, play. Herói. Quem nunca quis ser um, não é verdade? Nesse mundo as pessoas Pô, se mano, tornam heróis baseado na confiança. não tava saindo o áudio do vídeo, velho. Ainda bem que eu chequei. Herói que elas queriam que eu fosse. É o Super KD Hunter x Hunter resumão parte 4. Frequência Hunter não tem jeito. Mas que porra é? Graças a Deus é no sonho. Tube Hero X é a maior surpresa Hunter x Hunter tá temporada. E o anime de Ichiban, isso aí é a maior surpresa do ano. Não sei pra vocês, mas pra mim essa animação maior veio surpresa. do nada. Embora o Tube Hero X esteja sendo feito desde meados de 2022, em 2023 eles anunciaram que a estreia dele estava chegando em breve, e esse em breve demorou um pouquinho, já que o primeiro episódio só foi sair agora em 2025. Aí no começo eu já quero pedir desculpas aqui, porque durante o vídeo talvez eu fale anime algumas vezes por conta do costume, mas o correto seria chamar de Don já que é uma produção. Ah, mano, eu falo anime mesmo e é nóis, tá ligado? Nessa animação há muito tempo e tá investindo bastante pra ela vingar. Estão lançando até com dublagem simultânea. Então, né? Se o dublado fosse assim, na verdade. Eles também lançaram vários trailers com animação original que não vai. Meu sonho, cara. E uma parada da hora sobre esses trailers aí é que eles mostram um pouco do background dos 10 protagonistas. Assim, o Dorohá vai focar na história de 10 heróis. Eles até já lançaram o cronograma com caraca, olha. Pelos Ô, louco, mano. Esse daqui, o Eu Sou, que é o que tá tendo nesse arco, né, mano? Olha, vai ter 3 episódios. Essa daqui vai ter também 3 episódios. Cara, o que eu tô mais esperando desses aqui é literalmente esse, mano. Esse daqui parece ser muito foda, tá ligado? Mas só vai ter um EP desse cara, mano. Que tristeza, velho. Mas, pô, legalzinho. Oh, esse daqui também parece que vai ser da hora também, hein? Essas personagens femininas aqui, hein? Caraca. Vai ter até o cachorro, mano. Do nada, velho. Até cachorro pode ser herói nesse mundo. Ah, meu marinho. É foda. Os mais tão ansiosos são esses aqui. E por eu ter gostado muito do Dorohá ter esse modelo de arcos fechados, eu tô com muita vontade de trazer pro canal, após muito tempo, uma série de vídeos de episódios semanais. A última série que a gente teve aqui foi Jujutsu Kaisen, né? Mas não vai ser semanal. Pelo menos sempre que um arco acabar, eu vou vir aqui pra gravar o vídeo. E esse anime é perfeito pra fazer isso. Tem uns heróis aí que só vai ter um episódio. Então, fazer um vídeo de um episódio é foda, né? Só o nome é Noni, mano. E o primeiro herói que iremos conhecer é o Nice. Estou muito ansioso pra conhecer mais sobre esse cara. Do nada, propaganda. Sim, o protagonista do anime se joga. Deixa eu ver, agora tá gravando tudo certinho. Ou será que esse aqui que é o protagonista? Esse é Lin Ling, um cara comum que trabalha em uma agência de publicidade de, adivinhem só, de heróis. O coitado já começa o Dorohá sendo demitido pelo chefe dele porque ele faz uma propaganda com o slogan qualquer um pode ser um herói, até mesmo você. Parafraseando o título da série. Então era por isso que eu devia aprender o verbo to be, professora. Só que a agência de heróis que contratava a publicidade deles odiou tanto essa propaganda aí que ela foi lá e disse que eles nunca mais iriam trabalhar juntos. E por isso o chefe do Lin Ling foi lá e demitiu ele de tabela. Mas o que tinha de mais nessa propaganda, Matheus? Pois é, menino Ban. Por um lado, o Lin Ling estava até certo no que ele falou. Porque nesse mundo, qualquer um, repito, qualquer um pode se tornar um herói. Basta apenas que você tenha a confiança das pessoas. Se as pessoas acreditarem que você é um herói... Imagina que essa parada fosse na vida real, hein? Nossa senhora, mano. Ia ser treta demais. Ou talvez não. Quem sabe, né, mano? Mas, pô, mano.
Seria irado, hein? Superman, você se tornará ele. E tá aí a importância do marketing dos heróis. Se você olhar já no começo do episódio, você vai notar que as ruas estão repletas de propaganda de outros heróis. Porque se o rosto do seu herói tá em todo lugar e todo mundo falar dele, a força dele vai ser cada vez maior. E tá aí o motivo da Trim, a agência de heróis, ter cortado o contrato com a agência do Lin. Eles querem que as pessoas endeusem o herói deles. E não que as pessoas tentem ser o seu próprio herói. Aquilo era praticamente uma propaganda pra aumentar a concorrência deles. Por isso que eles ficaram putos. E agora o coitado do Faz Lin, sentido, pô. trabalhou por anos fazendo propaganda por herói dos caras, que inclusive é o herói do começo, o Nice. E do nada o bichinho perdeu tudo. Não tem nem casa pra morar agora. Nitidamente o Lin ia se jogar do prédio por causa da demissão dele. Mas nisso o próprio Nice chega ali e simplesmente vou lá quieto, faço minha pose de respeito e morro calado. Na mesma hora, a secretária... Do nada, velho, um cara fez isso. Mano, cadê o Nice? Tá ali. Eu ri muito nessa cena, velho, porque, tipo, foi uma coisa mó aleatória que aconteceu, tá ligado? Do nada, o cara só fez a poesia, tá ligado? E se jogou, mano. Mano, eu ri, velho. Eu não vou mentir, não, eu ri. Baixo, moço. Meu Deus. Tá desempregado, meu filho? Sim, o cara se jogou de um prédio e a primeira preocupação dos caras é em substituir ele pra não afetar os negócios. E por coincidência, né? Olha só, o Lin acabou de ficar desempregado, até que ele é meio parecido com o Nice. Vamos dizer que quem se jogou do prédio foi o Lin e agora ele vai fingir que é o Nice de verdade. Só que aí você que tá assistindo, você pensa, beleza, entendi. Vocês vão pintar o cabelo do cara, vão botar ele na academia, fazer um uniforme igual, beleza, legal, já entendi. Agora só falta um pequeno detalhe, né? Como que o moleque vai ter super força, super velocidade? Então... dos problemas, claro. Como que o moleque vai voar? E é aí que entra a parada da confiança das pessoas. Só pelas pessoas confiarem que aquilo ali na frente deles é o Nice. E basta uma, né, velho? Basta uma que... recuperando desde os poderes dele até mesmo mudando a própria aparência. E tudo parecia até isso aí foi insano. Apresenta até a namorada do Nice pro novo, né? Que o Lin tem uma certa paixãozinha desde a época que ele fazia as campanhas. Ela era quase uma idol pra ele. Só que eles se encontram no caminho pra um programa de casais. Um negócio pra promover a marca, já que os dois são vendidos como um casalzinho apaixonado. Só que inesperadamente um herói substituiu o apresentador daquele programa, o iluminismo. Um herói que, acredita ou não, tem o poder de dar exposed nos outros. Praticamente o Léo Dias de Tuberreiro. Ele tá ali pra desmascarar o Nice, porque o relacionamento dele com a Xiao é puro marketing. Então ele usa ali o poder dele de invocar um detector de mentiras, na esperança do Nice revelar que não gosta dela de verdade. Só que como quem tá ali é o Lin e ele gosta da Xiao, um cara simplesmente... Só que ele tinha um plano B, ele soube que simplesmente jogou tudo. A agência de publicidade faliu ela e que um dos funcionários dela havia se jogado do prédio após a demissão. E sim, o cara traz pro palco o ex-chefe do Lin Ling. Ele meio que apresenta pra gente a contraparte da confiança dos heróis. Pensa numa animação bonita. Após o CEO ter falido, ele entrou em desespero e aceitou o poder de uma misteriosa organização, se tornando agora um dos vilões mais temidos daquele mundo. O próprio CLT. Enquanto ele distribui carteiras de trabalho e caçou das pessoas literalmente. Que nunca abriram um CNPJ na vida, que poder doido, mano. Vai acumulando cada vez mais medo e se tornando cada vez mais forte. Só que ali o Lin começa a se questionar. Pera, Matheus, o anime não tava 3D até agora? Então, essa é uma das características mais marcantes desse Don Juan. Durante os episódios, eles trocam o estilo de animação do nada. É muito foda aí. E sempre que legal, isso acontece, pô, é legal. Pode ter certeza que vem pedrada vindo. Porque além da animação ser espetacular, tanto a trilha sonora, né? Temos o Sawano fazendo a trilha sonora de fundo. Foda. O Sawano tá só colecionando conquistas, né? O cara tá fazendo trilha sonora só de pedradas do Japão, da Coreia e agora da China. Nunca vi esse cara tá na produção de um anime ruim. E esse anime chinês aqui, hein? É, rapaz. Mas é isso. O lindo esse cara tá na produção qual que é? Ruim. E esse anime chinês aqui. Deixa eu ver. Eu acho... pior que eu já assisti isso aí, hein? Mas é isso, o Lin derrota o seu ex-chefe. Pior que eu já assisti isso aí, hein? CLT, provavelmente. E agora ele conclui quem ele se tornou de verdade. Eu sou o Nice. Depois disso, o Nice vai morar onde o antigo morava de verdade, a Torre dos Heróis. Nela moram 100 heróis mais populares, sim, tem um ranking de heróis. E a título de curiosidade, o Nice nessa parte tá no ranking 12. Chegando lá, ele vai descansar e descobre que a Xiao mora com ele. E ela já tava até deitada na cama. E nisso ele vai lá, cobre o popô dela com a coberta, porque, né? Aí o menino morre de coração, do nada. Pode ficar que nem ela. Sim, o final desse episódio foi isso, full seco. E assim que o episódio acabou, o pessoal já ficou, hype, né, velho? do céu, o que aconteceu? Vou procurar spoiler no material original. E isso é foda, tá ligado? Porque esse anime aqui não tem, tipo, material original, né, cara? Então, mano, eu acho que eu prefiro 1000 vezes o anime original, que é o anime que tem, tipo,
um mangá exemplo, tá ligado? Porque, pô, mano, acaba o mangá e já tem spoiler no próximo, tá ligado? O que vai acontecer. Então isso é bem um bad, tá ligado? Então, joga anime original aí pra nós aí, que já tá bom já, tá ligado? Porque, mano, é mó doideira isso aí, tá ligado? Pegar spoiler no mangá e tal. Então, é foda, tá ligado? É foda. Não tem. Essa animação tem história original. Ou seja, teremos Pois que viver é. de ansiedade, dúvidas e teorias malucas. Que eu vou admitir aqui que torna a experiência de assistir qualquer anime muito mais foda, claro. Quando o Né? anime é bom, né? Mas é isso. Um Né? episódio deixa ela tá capotada na Aí, cama ó. e no outro ela tá de boa andando na esteira. Dando a entender que aquilo foi um pesadelo do Nice. Ou será uma premonição? Sabemos. E realmente Então, no né, início tava Matheus? certo. A relação dela com o Nice era só pública mesmo. Tanto que quando o novo Nice fala que o antigo morreu, né? Essa é a reação de luto dela. Foi bom ele ter morrido. Por que foi me arranjar um substituto? A Xiao fica puta. Ela já Caraca, odiava o mano. Nice antes e agora que ele Foi finalmente literalmente morreu, isso. os caras vão lá e colocam outro no lugar. E pior, os fãs estão querendo agora que eles se casem. Nisso a menina já fica mais puta ainda, diz que não vai casar com coisa nenhuma. E a Joana, com magna da assessora, vai lá e tranca os dois em cárcere privado até que os dois se decidam se casar. Nesse tempo trancado aí, Né? a Xiao vai começar a gostar do novo Nice, até porque ali não é o de antes. Parece que o de antes era muito insuportável. E durante a noite, o Nice pergunta algo pra ela que não tava fazendo sentido. Originalmente, a Xiao era tipo uma youtuber de viagem, sabe? E através dos seus seguidores ligado. que queriam que ela viajasse pelo mundo, ela acabou ganhando o poder de abrir portais para esses lugares. E por isso o Nice estranhou, tipo, por que você simplesmente não abriu um portal pra fora quando a Joana trancou a gente aqui? E a Xiao disse que não pode Eita. mais fazer isso. Ela abre um portal pra frente do Nice e explica. Originalmente, ela podia abrir portais pra qualquer lugar que ela quisesse. Porém, Uhum. quando o público passou a chipar ela com o Nice, os portais dela passaram só a levá-la É até foda. ele. Aqui a gente já vai percebendo que essa parada do público moldar como os heróis são pode não ser tão legal quanto Então, parece. O Nice né? elabora um plano pra Tipo acabar uma com o maldição, casamento vamos sem dizer arruinar assim. o hype dos fãs. Simplesmente alguém aparecer lá e arruinar a cerimônia. Só que a Jo interpreta da melhor maneira possível. A cerimônia é arruinada e a Xiao Yetin morre no local. Eu? Tá, o pessoal aqui tem uma estranha fixação em querer matar a Xiao em todos os episódios. E quem enxerga cheio de É demônio, foda. Matheus. Ninguém menos que ele. O rei da destruição. Nome merda do cara. Ele não é um vilão, ele é meio que um anti-herói que é rival do Nice. Secretamente, Pô, inclusive, mano. ele trabalha pra mesma agência dele. Só que quando ele chega lá, descobrimos que ele e o antigo Nice eram amigos íntimos no office. Só que, tipo, íntimos pra carai. O que é? É você quem eu quero. Ignorou meus e-mails, minhas ligações. Precisa mais de mim? Conheço esse Eita. soco. Melhor do que ninguém. Tipo, pelo amor de Deus, tá muito na cara que esses dois aqui eram um casal disfarçado no off. E pra mim, não ter pelo menos um grupo de fanfiqueiros que shipavam esses dois é de longe o maior furo de roteiro dessa história. Aí Então, é. onde está fã do de Boku no Hero nesse mundo? E, tipo, de longe, esse é o cara que mais gostava do Pô, Nice. mano, Ele fica em não vem, completo não. choque quando descobre que o verdadeiro se jogou de um prédio. O que deu nele? O nome disso é luto, menina. Conhece, não é? Na moral, de duas uma. Ou o Nice era um grande arrombado no off, ou a maior parte das pessoas desse mundo tem zero empatia pelos outros. No fim, eles meio que conseguem concluir o plano. A Xiao usa um sangue falso pra fingir que ela foi acertada pelo rei da destruição. E assim eles têm todo o Cena palco pra bonito, fingir viu? que ela morreu Cena de verdade. bonita. Se livrando tanto do casamento falso, como também ela podendo viver finalmente a vida dela em paz. Só que pro novo Nice, aquilo foi como se ela tivesse morrido de verdade, já que ele gostava dela de verdade, né? E agora eles Uhum. não poderiam mais se encontrar. A cena dele descendo do céu, segurando ela, inclusive, uma coisa linda demais, nível wallpaper, eu até Muito chorei aqui. bonito. E adivinha só por quê? Debate precisava só de 1% disso, meu Deus do céu. No funeral dela, o Nice faz algo bem da hora, porque ele pede pra que as pessoas desejem que a Xiao parte em paz pra onde ela quiser. Pô, Matheus, eu ainda quero ver um vídeo você falando intimate, hein? Ele fez as Eu pessoas ainda quero ver um desejarem vídeo. algo que restaurou o poder original da Xiao, dela poder ir pra onde ela quiser com os portais. Antes de ir embora, ela até pergunta pro Nice o que ele quer de verdade, só que ele meio que fica em dúvida ali, diz que quer subir pro top 10 de heróis. E nisso ela se despede e vaza, deixando a pistola de criar portais pra trás. Esperamos de verdade que ela tenha pelo menos duas dessas, não é verdade? E que Chop Jet é este, Matheus? Exatamente o que você tá pensando, menino, mano. Eu tô pensando em nada. Aí deu cara. Como eu falei mais cedo, existe um ranking de heróis que é baseado no nível de confiança das pessoas. O número de confiança, inclusive, fica no pulso das pessoas. O Nice atualmente é o top 12 e o objetivo dele é entrar no top 10. Isso E pareceu tudo a ver zero, com o né, plot cara? desse terceiro episódio. Em suma, o Nice deve capturar uma vilã chamada Loba. Ela é a arqui-inimiga do Fearman, que foi
traduzido pro brasileiro como Enriste. E acho que todo mundo ficou meio Enriste. confuso com esse nome, porque quem é que fala Enriste no dia a dia, na verdade? Mas infelizmente essa foi a melhor tradução que eles conseguiram, porque a segunda opção seria um Ereto Man. O background dele é bem da hora, porque ele era apenas um simples bombeiro que ficou famoso após ter segurado os escombros de um prédio em chamas para proteger uma garotinha. E essa imagem dele ali de pé, inabalável, salvando a garotinha, fez as pessoas depositarem a sua confiança nele, criando assim um herói que, independente das dificuldades, sempre estará de pé. Tanto que uma estátua gigante em homenagem a ele foi erguida na Praça dos Heróis, servindo tanto de símbolo para ele, como Eu também acho pra que todos isso aí os dele heróis. aí E não ele funcionou atualmente é o muito top bem, né, 10, cara? que ele conseguiu após ter ajudado o E-Soul a derrotar um vilão velocista. De longe, essa é uma das lutas mais épicas do Don Juan todo, porque o Henrique estava ali atravessando a rua, saindo de uma loja, e quando o Então, vilão né? passou correndo e chegou nele. Tome. Pelo que eu entendi, derrotar The um Boys vilão referência. relacionado a um herói de rank mais alto ajuda você a subir o seu rank. Tipo o Henrique que derrotou o vilão que o E-Soul estava atrás. Até por isso, não apenas o Nice, como também Caraca. outros heróis também estão procurando o esconderijo da Loba para capturar ela. A Loba é uma vilã curiosa, porque ela cria quadrinhos e caricaturas do Henrique, sofrendo, chorando e caído de joelhos. Nossa, o Coringa tem medo de achar aí, hein? Calma, menino bom, pode parecer algo bobo, mas ela é extremamente perigosa. Em um mundo onde as pessoas ganham poderes baseados na sua imagem, na popularidade, né? Uma vilã que tenta manchar a imagem dos heróis é extremamente perigosa. Só que chegando no esconderijo da Lobo, Nice descobre algo preocupante. Acima dali está a estátua dos heróis. E lá o Henrique está até respondendo as perguntas de um grupo de alunos. Henrique, é verdade que sua jeba não cabaste também? Que é isso, menino? Caraca. Fala sem pensar. E a Lobo explode a rede de esgotos, fazendo com que a estátua dos heróis caia e o Henrique tenha que segurá-la. Nessa mesma hora, a Loba surge e ameaça jogar uma garotinha numa fenda que se abriu no chão e pergunta se ele prefere Rapaz. o símbolo dos heróis ou a garotinha. E é nesse momento que temos o plot twist do episódio. O Nice surge todo pimposo no pouso de super-herói e revela o que ele descobriu lá embaixo. A Loba não vai jogar a garotinha na fenda, muito menos ela quer fazer mal pro Henrique. Quando aquela estátua foi inaugurada, o pessoal convidou a garotinha que o Henrique se salvou lá no incêndio, né, pra ela dar um cachecol de presente pra ele. Só que quando ela foi colocar o cachecol no pescoço dele... Me desculpa, eu não posso me curvar. Sim, pelas pessoas verem o Henrique como um herói que jamais se curva, ele se tornou Pô, então às vezes esses poderes aí que ganha nesse mundo, né, cara, pode ser, né, uma maldição também, né, porque, pô, mano, exemplo no poder desse cara, mano, tipo, ficar em pé, tipo, toda hora assim é meio foda, né, cara, então, às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim, né, velho, isso depende, então... Simplesmente ele não pode se curvar. E sim, o coitado tinha que dormir até em pé. E sim, ele não podia nem sentar no vaso pra cagar. Vocês estão percebendo a genialidade desse Don Juan? Imagina. Como ele é muito mais do que uma animação muito foda. Eles apresentaram um conceito mega genérico de poder. As pessoas me dão poder quando elas acreditam em mim. Se você parar pra pensar, isso é quase um poder da amizade. Só que eles criaram toda uma profundidade por trás, fazendo com que o poder que as pessoas te dão pode se tornar também uma maldição. E a Loba sabia disso, sabia do sofrimento que ele passava pra ser aquele herói. Por isso exatamente ela isso. criava todas aquelas caricaturas dele ajoelhado e sofrendo, porque ela queria destruir a figura do Henrique pra libertar ele. Afinal de contas, ela é a garotinha que ele salvou no dia do incêndio. E olha como esse episódio é foda. Além de aprofundar mais nisso da confiança das pessoas transformar as habilidades dos heróis em maldições, ela também mostra que alguns vilões usam medo pra uma boa causa. E isso me faz pensar, isso é foda demais, que né? usam a confiança para o mal também? Bem, no trailer do próximo herói, o E-Soul, mostra um vilão chamado Zero que parece muito ter sido um herói que ficou do mal. Tanto que tem uma parte que aparece um culto de pessoas adorando ele. Ele parece ter capotado um monte de heróis e causado uma grande catástrofe, visto que no trailer temos o E-Soul parado em frente ao memorial das vítimas daquele dia. Então acho que sim, teremos heróis que usam a confiança para o mal abordados mais para frente, até porque o Zero aparece durante um frame da abertura. Achou que não notaríamos, mas notamos. E é muito foda quando o Henrique pior é que eu não vi a abertura nesse anime aqui. Bem dele, e a lágrima dele quebra a armadura das pernas, simbolizando ele desistindo de carregar o fardo de ser aquele herói. Uma cena que, apesar de linda, quase matou o cara esmagado pela estátua, mas por sorte o Nice estava ali pra ajudar, né? E com esse feito ele ganha a confiança necessária para ultrapassar o Henrique, se tornando um novo rank 10. Outra cena sensacional é quando o Nice vai visitar o Henrique e ele vai lá e desabafa das dificuldades que ele passava, né? Por nunca poder se abaixar. Dá pra ver até a
cama em pé do coitado, imagina o inferno de nunca mais poder se deitar, velho. Isso aí é foda, né, velho? Sofreu bastante com meus poderes. Nossa, seus poderes também te causam dor. Tenho toque pra coisa bagunçada. Não posso ver um chinelo emborcado em casa que tem que desvirar na mesma hora. Sim, isso aí é verdade. O menor deles. Bem, até esse quarto episódio. Nossa, mano. Então, ele descobriu o pior é que esse anime te deixa hypado a cada episódio que passa, né, velho? Nos finalzinho. E o último anime que fez isso foi Kaiju número 8, tá ligado? Que também te deixava hypado a cada final de episódio. Isso aqui, mano, tá fazendo praticamente a mesma coisa, cara, porque termina o episódio e você fica, caraca, mano, precisa assistir o próximo episódio um tanto antes, tá ligado? Mas o problema é que esse anime aqui só lança domingão, tá ligado? Então, pô, mano, meus domingos de manhã, cara, tá sendo muito bom, tá ligado? Por causa desse anime aqui, velho. É muito foda, tá ligado? É muito foda. O Nice atual é uma farsa. Só que agora ele se juntou a uma organização chamada Holofote, que é o que parece uma organização que cria super vilões. Esse episódio foi insano, principalmente o final dele. Seu olho celestial. E pior, ele aparece em cima de um prédio com a Xiao de refém e diz que se o Nice não descer da Torre dos Heróis para lutar contra ele, o mesmo irá capotar a menina. Só que, tipo, pro público geral, a Xiao morreu. Só o Nice e a agência dele sabem que ela tá viva. Então todo mundo começa a achar que aquilo é um bait do vilão. Eles ficam até na frente da Torre dos Heróis gritando para o Nice não descer. E adivinha o que acontece? O Nice tenta sair para salvar a Xiao e o corpo dele desliga na saída. Sim, a vontade dos sonhos dele o impedem de sair da torre. Nisso ele já começa a ficar nervoso e a Trim manda até um outro herói deles para cuidar do super fofoqueiro, só que o bicho lasca a skill. PDF de 50 páginas de Exposed, mostrando que todos os feitos do cara foram fabricados pela agência dele e, por incrível que pareça, o fofoqueiro derrota o herói. E vendo que não tem mais jeito, então, né? Tenta andar. Cada passo que ele dá até o elevador fica cada vez mais pesado. Nisso a Joan diz pro Nice não ir, que ele não vai conseguir sair. Só que inesperadamente ele consegue dar o passo até dentro do elevador. E por Oi, essa cena foi... Da mesma forma que o Henrique desistiu essa de ser cena herói, foi insano, mano. também desistiu de ser o Nice. Logo, o peso que o Sans colocava sobre o Nice não servia mais pra ele. Isso até respondeu uma das dúvidas que eu tinha sobre se a confiança das pessoas era algo forçado, mas aparentemente não. Pra pessoa ter os poderes e passar pelas consequências dele, ela precisa aceitar aquele fardo, que é até um dos temas mais abordados em histórias de heróis, né? Sobre heróis carregarem um fardo por um bem maior. Quando ele finalmente chega no lugar onde tá o Oi Celestial, ali o Li Ling fala a verdade pra todos. Fala que o Nice de verdade morreu e que ele havia substituído ele todo esse tempo, fazendo ele perder todos os pontos de confiança que ele tinha e praticamente matando o Nice de vez, ironicamente, no mesmo prédio que o Nice se jogou no primeiro episódio. Vocês tinham notado isso? E não tinha notado isso. Pior que eu não tinha. Pra cima do cara, só que a confiança das pessoas ali assistindo, vendo ele, um Zé Ninguém, dando o máximo que ele pode pra tentar proteger a pessoa que ele ama, faz aos poucos a confiança zero que ele tinha começar a ir subindo. Oi, que cena, hein? Começa a segurar os golpes do Celestial, depois ele vai conseguir. Rapaz, emocionei muito nessa cena. Estão fritando ali com o pessoal torcendo pelo Li Ling quando o refrão da música estoura junto com os números de confiança das pessoas se misturando ao golpe final dele. Na moral, que negócio lindo demais, velho. E o pior é que no fim o Celestial estava enganando todo mundo mesmo, pois a Xiao que tava ali era só um holograma dele. E apesar dele ter virado um vilão no final desse arco, como ele não manteve a Xiao de verdade em perigo ali, eu confesso que não vejo ele como alguém ruim, não. Tipo, por causa dele, o Li Ling admitiu a força do Nice. Então, rapaziada, vamos voltar aqui, beleza? A NET deu uma trollada aqui um pouco, tá ligado? Terminando o vídeo, mas vamos continuar aqui. Se conseguiu se tornar um herói de verdade, chegando até mesmo a superar a confiança que o Nice tinha antes. E tipo, o cara virou um vilão, mas na verdade ele fez o trabalho que ele fazia como herói antes. Eu até imagino que o Li Ling vai causar uma grande repercussão naquele mundo, porque o próprio nome dele, né, um herói comum, faz contraponto à maioria dos heróis daquele mundo, que são criados artificialmente pela propaganda das agências. Com o lançamento do episódio 4, o diretor do anime respondeu umas perguntas até bem reveladoras sobre tudo. Ele falou que o arco do Nice, agora Li Ling, cronologicamente é um dos últimos do anime, ou seja, os próximos arcos se passarão mais no passado. Tanto que o Nice isso aí é confuso, né, cara? Até para abordar o motivo dele ter pulado do prédio. E ele também postou essa imagem de um episódio futuro com a legenda "Mate todos eles". Matar assim, você pergunta? Bem, nós de ansiedade! E finalizamos o episódio com Li Ling reencontrando a Xiao. E adivinha só, ela tava presa numa ilha isolada. E levando
um tiro, né, cara? E depois de toda a cena do Lin descobrindo que queria ser um herói pra salvar ela, que ele amava ela, né? Essa cena aqui aqueceu meu cocorô demais. E a partir do próximo episódio já entraremos no arco do herói E-Soul. Eu só fiquei meio decepcionado porque eu achei que o anime iria fazer ganchos nos arcos, né? Mas o arco do Nice acabou assim, ser um gancho pro E-Soul. Tome. Só um tiro. Foi só um, tá ligado? Ah, mano, velho, se no final de tudo, cara, e era meio que foi de F, literalmente, cara, mano, eu não sei, velho, porque, pô, tipo, matar um personagem assim, que você já, né, já se apegou, vai ser um pouco foda, tá ligado? Porque eu já tava chupando esses dois aqui, mano, e com esse finalzinho aqui ainda, cara, esse herói, mano, tem que ter um motivo, tá ligado? Tem que ter um motivo pra ele ter feito isso, tá ligado? Já saiu o primeiro episódio dele, tá certo? Então, olha, por enquanto, eu gostei do personagem, tá? Eu gostei, mas, pô, mano, eu quero saber o porquê, tá ligado? Ele atirou nela, pai e tal, daquele jeito, ou será que era um outro, tá ligado? Um outro. Rapaz, isso aí nós vai ter que descobrir, hein? Então, rapaziada, esse daqui foi o videozinho do Matheus, beleza? Espero que vocês tenham curtindo. Esse anime aqui realmente tá sendo muito bom, tá ligado? Então, né? Então, mais um videozinho top do Matheus, ok? Então, se você curtiu, deixa aí seu likezão, ok? E é nóis, mano. Até a próxima. Fui.